Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu comecei uma reflexão sobre aquela questão de como a gente deve agir em relação à obra de um artista que tem um comportamento social reprovável, enfim, que cometeu algum crime, que fez alguma coisa muito ruim e tal, né? E eu só comecei a debater sobre isso, falei inclusive no vídeo que eu precisaria de mais um vídeo para tentar concluir o assunto. Então esse vídeo deveria ser a continuidade desse assunto. Mas eu vou me permitir fazer um parênteses aqui, né? E fazer deste vídeo de hoje uma resenha e deixar a continuidade da reflexão para o próximo vídeo, tá? E por que que eu quero fazer esse parêntese e essa resenha? Porque no último domingo, dia 3 de setembro, eu fui ao Teatro do Sesc Guarulhos assistir a um espetáculo. E assim, eu preciso falar sobre ele, né? Trata-se do espetáculo Mãos Trêmulas, com o texto do Vitor Nóvoa e a direção da Yara de Novaes. Então, assim, eu escrevi uma resenha sobre esse espetáculo que está no blog, está nas redes sociais, né? Publiquei no blog, no nosso blog A Literação, compartilhei nas redes sociais do projeto A Literação, uma resenha escrita. Ah, mas você já fez a resenha escrita, então por que está fazendo esse vídeo de resenha? Por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque eu acho que nunca é demais falar sobre esse espetáculo. Né? Eu acho que a resenha escrita deu conta de bastante questões sobre o espetáculo, mas eu queria falar mais algumas coisas que talvez a necessidade de organização de ideias num texto escrito não me permitiria falar. E segundo, porque quando eu escrevi e postei a resenha escrita, eu não sabia se o espetáculo continuaria em cartaz ou não, porque lá no Sesc Guarulhos, onde eu assisti, ele fez uma apresentação única. E aí, nesses últimos dias, o Vitor Novo, que é o dramaturgo da peça, o autor do texto, ele postou que a peça vai se apresentar em outros Sescs, em outros lugares, enfim, que a peça vai continuar fazendo a sua turnê de apresentações. Então, eu quis fazer esse vídeo para também incentivar as pessoas, né, você que está aí assistindo a esse vídeo, a irem assistir ao espetáculo, a tentar buscar a agenda do espetáculo Mãos Trêmulas e, se for possível, assistir ao espetáculo, porque vale muito a pena. Bom, então vamos falar um pouco sobre o espetáculo. Em tese, né, sinopse, Mãos Trêmulas é um espetáculo que trata do encontro de duas pessoas idosas que resolvem viver juntas. E nessa vida juntas, né, nesse fragmento de vida dessas duas pessoas juntas que a gente tem acesso ao assistir ao espetáculo, eles falam de angústias, de feridas, de desejos, de alegrias, de tristezas, enfim. Então essa é a sinopse do espetáculo. Não tem muita coisa, né, para dizer, nossa, acontece isso, aquilo, outro. Né? A peça é a trajetória dessas duas pessoas idosas que vivem juntas e falam e fazem essas reflexões ou esses devaneios sobre a vida delas. Seria muito comum se a peça não tivesse algumas coisas muito bacanas, além das que eu coloquei lá no texto escrito. Então eu vou começar a dizer a impressão visual que eu tive da peça. O ambiente, o cenário da peça, ele é um cenário todo amarronzado, né? Então assim, ele tem todo tons de terra, enfim, é um cenário meio marrom, a iluminação, a luz é uma luz branca, mas meio amarelada às vezes e tal, né? Uma coisa meio poeirenta, enfim, esse é o ambiente que a gente vê quando a peça começa. No decorrer da peça, falando do ambiente, no decorrer da peça, a impressão que eu tive é que esse tom marrom, esse tom terroso, né,
vai ganhando uma espécie de dourado na sua composição. A um ponto de chegar num determinado momento do espetáculo, parece que a luz é dourada. A luz, né, ganha uma claridade, enfim, a luz, o espetáculo fica mais claro, quase um dourado, para depois ir de novo voltando para essa luz mais terrosa. Então esse é o ambiente do espetáculo. E essa coisa de começar numa luz terrosa, né, num ambiente terroso, meio amarronzado, ir para essa coisa meio dourada, para depois voltar para esse amarronzado, tem tudo a ver com a narrativa da história, com a narrativa da vida desses dois personagens. Então, primeiro isso, é uma luz simples, sem grandes parafernálias, muito simples, mas que traz essa sutileza dessa mudança de brilho. Não é nem dizer que a cor da luz mudou, mas é quase como se o brilho da luz tivesse mudado. Então essa mudança muito sutil de brilho nesse ambiente todo marrom é muito interessante, é muito legal de ver. Bom, o texto. O texto ele é feito, né, na resenha que eu coloquei, na resenha escrita que eu fiz, eu coloquei que o texto cada frase não poderia estar em outro lugar ou em outro momento. O texto ele é feito de algumas espirais, né? De algumas espirais. Por que eu digo de algumas espirais? Porque a personagem feminina, a mulher, né? As duas personagens são uma mulher idosa e um homem idoso que se encontram e resolvem viver juntos. Muito bem. A mulher idosa fala coisas sobre a vida dela anterior ao encontro com esse homem idoso. E lá na frente esse homem idoso meio que repete essas coisas. Então é como se a vida dos dois fossem duas vidas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo paralelas. É quase como se eles tivessem vivido quase que a vida toda deles em dimensões paralelas, né? E essas dimensões se encontrassem num determinado momento e eles começassem a viver juntos. Bom, o encontro dos dois é um encontro fortuito, né? Eles se encontram num ônibus e resolvem viver juntos. E o texto, essa sequência de pequenos espirais que o texto tem, faz com que o texto tenha um desenho muito interessante, porque assim, a gente vê a narrativa desenvolvendo, né? A gente vê o desenvolvimento de uma narrativa que tem começo, meio e fim, né? Como seria uma boa narrativa, né? A estruturação de uma boa narrativa, mas ao mesmo tempo esse começo, meio e fim ele não é muito linear, né? A gente não tem muita ideia, por exemplo, de quanto tempo esses dois personagens viveram juntos, há quanto tempo eles vivem juntos, há quanto tempo eles vão viver juntos, se eles morrem, não morrem, enfim. Se tem uma coisa pós-morte ou não tem. Enfim, a questão, a brincadeira, esses espirais que o texto desenha nessa narrativa aparentemente linear, mas aparentemente, né? Essa linha, essa narrativa que tem uma superfície linear, mas por baixo tem todas essas espirais com, é, chocando-se umas às outras, né? Ou trabalhando umas com as outras, faz com que a gente perca muito a noção de espaço, de tempo, né? E isso é muito bacana no texto. Isso é que traz para o texto uma riqueza muito grande. Porque ao mesmo tempo que a gente consegue entender, né, tudo e se conectar com o que está acontecendo em cena, ao mesmo tempo a gente é levado para um devaneio, né, para uma, eu diria, para uma experiência rizomática, porque a gente não sabe onde começou, onde terminou, como foi, como não foi. A gente tem algumas indicações que o texto traz, mas ele não nos deixa cristalizar uma linha narrativa, o que tornaria a peça muito chata, muito seca, muito dura. Ele vai tendo esses espirais que eu chamaria até de espirais poéticos, né? Esses espirais poéticos que o texto traz dão à narrativa, ao espetáculo, uma vida, né?
uma experiência de vida que eu chamaria de rizomática, porque nos tira a noção de tempo e espaço. A encenação é uma encenação que eu diria sóbria, sóbria, soturna, mas ao mesmo tempo suave, né? Então a encenação ela é simples. Faltou um S aí nessa história, né? Simples, sóbria, soturna e suave, né? Porque é isso, ela mistura todas essas sensações. É de uma simplicidade incrível, né? Na melhor acepção que essa palavra pode ganhar. É de uma simplicidade incrível, é de uma sensibilidade muito grande e é o tipo da encenação que faz com que tudo esteja na mão do ator, né? Na mão do ator, da atriz, enfim, sem grandes parafernálias cênicas também, mas tudo muito exato no seu devido lugar também. Os elementos cênicos não poderiam ser outros, não poderiam estar em outros lugares, enfim, tudo muito assertivo também na encenação. E a interpretação da atriz, que é a Cleide Queiroz, e do ator, que é o Plínio Soares. Duas pessoas idosas. O que dizer da interpretação deles, né? É visceral e ao mesmo tempo é sóbria, é técnica, é sensível e ao mesmo tempo é extremamente inteligente, é poética e ao mesmo tempo é extremamente racional, né? São interpretações que não escondem a velhice dos corpos, né? Não escondem as rugas daquelas existências, né? As marcas do tempo que aquelas existências têm, tanto do ponto de vista do corpo, como do ponto de vista da narrativa. E muito pelo contrário, fazem uso dessas rugas para elevar esses corpos a um nível poético assim intenso, forte, magnífico, assim, magnífico. Então eu diria que, como eu disse no texto que eu escrevi, é o que a gente chama de bom e velho teatro. Um texto muito bom, uma encenação muito boa e uma atriz e um ator em cena maravilhosos. Sem nada mais. Tudo com a simplicidade e a poesia e a força que o bom e velho teatro tem. Eu, eu começo o texto que eu escrevi, a resenha que eu escrevi, falando que tudo começou com o encontro e com um gozo. E esse gozo ele é metafórico, mas ao mesmo tempo ele é literal. Porque uma coisa que é muito bacana que o texto traz no começo, que a peça traz no começo, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é a literalidade de uma relação sexual entre essas duas pessoas idosas. Sei lá, isso para mim foi de uma magia tão grande, porque é isso, né? Essa ideia de que as pessoas idosas não sentem prazer, não sentem desejo. Por isso que eu falo que é metafórico e literal, porque não é só a questão do desejo sexual, é o desejo como um todo. É como se as pessoas idosas não pudessem mais sentir desejo de nada, de sexo, de aventura, de alegria, de sonhos, e eles nos mostram que sim, né? Então, assim, gente, é muito, muito, muito bom. Vale muito a pena assistir esse espetáculo. Eu diria, né, e é repetindo mais um trecho do texto da resenha que eu fiz, e eu quero pedir, né, para todas e todos que estão assistindo a esse vídeo que vão lá no blog. Vão lá no blog A Literação e leiam a resenha que eu fiz. Né? Eu acho que esse vídeo complementa a resenha escrita que eu fiz e a resenha escrita vai complementar um pouco esse vídeo. Então
Eu acho que os dois se complementam. Mas eu quero pegar de novo uma outra coisa que eu escrevi lá na resenha, porque eu acho que é uma marca muito especial, pelo menos para mim, desse espetáculo. Lá na resenha eu falo que o espetáculo seria uma versão cênica da poesia do Manuel de Barros. E por que eu falei isso? Bom, eu já assumi aqui, né, no canal que o Manuel de Barros é o meu poeta preferido. Mas e por que ele é o meu poeta preferido e por que eu vi a poesia do Manuel de Barros no espetáculo Mãos Trêmulas? Porque o espetáculo ele tem a capacidade de pegar uma coisa que é insignificante, uma coisa que é ordinária e transformar em algo extraordinário, em colocar isso no centro de um valor, né, e de uma preciosidade muito grande, sem tirar, e isso é importante na poesia do Manuel de Barros e no espetáculo, sem tirar a condição de insignificância das coisas, a condição de ordinaridade das coisas, né? Por quê? Porque é isso. As coisas que são do cotidiano, as coisas que são insignificantes, elas não vão ganhar valor se elas deixarem de ser insignificantes. O que a poesia do Manuel de Barros tem de tão mágico, e aí voltando a essa questão que o espetáculo Mãos Trêmulas tem, não é tornar o insignificante, não é tirar o caráter de insignificância daquilo que é insignificante para que ganhe importância. Não, é transformar essa insignificância em algo sublime, em algo importante, sem descaracterizar enquanto insignificância. Isso é fantástico, isso é uma coisa que o Manuel de Barros faz maravilhosamente bem na poesia e que o espetáculo Mãos Trêmulas também faz maravilhosamente. Então é isso, gente. Não deixem de assistir, se tiverem oportunidade, assistam ao espetáculo Mãos Trêmulas, tá? Só para repetir, texto de Vitor Novoa, direção de Yara de Novaes, com as interpretações maravilhosas de Cleide Queiroz e Plínio Soares. Tá certo? Tem aí a agenda deles, procurem na internet a agenda dos espetáculos, das apresentações, que vale muito a pena. E aí, mais uma vez, peço a todas e todos que visitem o blog lá e leiam a resenha escrita que eu fiz, que é um pouco mais poética do que esse meu depoimento aqui, tá bom? E mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem, compartilharem o vídeo, comentarem, se inscreverem no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, né? A gente está querendo aí nessa batalha dura aí para aumentar o número de pessoas inscritas no nosso canal. Visitem o blog, as redes sociais, estamos em todas elas, né? Facebook, Instagram, Twitter, o Cool. E também vejam lá o nosso canal no Spotify, que tem alguns dos conteúdos aqui, os conteúdos mais antigos aqui do canal do YouTube que a gente transformou em podcasts de áudio, né? E logo a gente vai começar também a produzir material específico e exclusivo para o podcast do Spotify, tá? Então vai dar lá dar uma olhadinha no que tem lá no Spotify também, tá bom, gente? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.